Graça e paz aos amados queridos irmãos. Estamos iniciando aqui mais um vídeo no canal Apologética com a seguinte questão: a resposta de Leandro Quadros que não me convenceu. Quando Ellen G. White diz santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Vamos conferir. O que Ellen White quis dizer com a frase santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna? Livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 22. Então vejam a pergunta que foi feita no programa Na Mira da Mentira, que eles só fazem mentir, né? Para Leandro Quadros responder, o defensor de Ellen G. White, foi feita essa pergunta: o que Ellen G. White quer dizer quando ela diz santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna? Agora vamos ver a resposta de Leandro Quadros, que agora eles vai ter que tentar lidrubiar, tentar distorcer, tentar desmentir o que Ellen G. White realmente quer dizer, né? Que guardar o sábado, santificar o sábado importa em salvação eterna, levando isso à obra de Cristo ao vitupério, perturbando a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Vamos ver. A pergunta dele é nessa frase que encontra-se em um de seus escritos no Testemunho Seleto. O que ela está querendo dizer com santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna? Vamos fazer uma coisa que os críticos infelizmente não fazem, ou porque não querem, ou porque não aprenderam a fazer, que é considerar uma declaração do autor no seu contexto. Então, quando se lê essa citação de Ellen White, se não ler-se só a página 23, mas ler também a página 22 a 21, que vem antes, a conclusão é muito simples. Quando Ellen White fala que santificar o sábado importa em salvação eterna, ela está se referindo a adventistas do sétimo dia, observadores do sábado, que têm um pleno conhecimento da verdade bíblica e que por livre e espontânea vontade rejeitam a luz já recebida. Essa frase poderia estar escrita de outra forma, né? Todos aqueles que rejeitam o mandamento não furtarás vão perder a salvação eterna. Então ela está falando num contexto de rebeldia. Ela não está falando de um irmão evangélico e católico que não conheceu toda a verdade do assunto e que morreu em Cristo observando o domingo. Que confusão, hein, Leandro Quadro? Defender uma falsa profetisa. Agora vocês têm que distorcer o que ela diz. Então ele começa, né, com as críticas aos críticos, né, que não lê direito, né, a interpretação de que ela quis dizer, que realmente ela não quer dizer isso, né? Aí ele diz que ela não está se referindo, né, de guardar o sábado, importar para a salvação eterna, mas sim que ela está se referindo aos adventistas, os observadores do sábado, que têm um pleno conhecimento da verdade bíblica. Preste atenção, e isso quer dizer que as demais igrejas não têm, porque eles se consideram como uma única igreja verdadeira e as outras são apóstatas, né? E que por sua espontânea vontade, seus livres vontades, eles rejeitaram a luz que Ellen G. White recebeu, e diz que é aqui que ela está falando aqui no seu contexto, não é de salvação para guardar o sábado, mas sim de rebeldia. Preste atenção na declaração deles, de rebeldia. Ele não está nem com o livro de Ellen G. White para conferir. Aí Leandro Quadros diz que ela não está, ele continua falando que ela não está falando dos irmãos evangélicos e católicos. Olha, ele chama os cristãos evangélicos de irmão e católicos de irmão. E aqueles que morreram em Cristo observando o domingo, né? Só que preste atenção aí, quando Leandro Quadros chama os evangélicos, né, irmãos, e católicos de irmão, não é irmão em Cristo, né? Aqueles que morreram, né, observando o domingo, realmente, né, morreram, né, nas trevas, não guardando o sábado.
Então, porque eles dizem que nós precisamos ser evangelizados pelos adventistas, mesmo nós sendo cristão. Presta atenção, não se iluda. Para eles, não somos irmãos em Cristo. Adventista não é irmão em Cristo de evangélico, é uma mentira. Em um dos seus livros, Adventista, Estudando Junto, na página 127, eles trazem as seguintes questões: como trabalhar com os irmãos batistas, para serem evangelizados, né? Na página 168, como trabalhar com os irmãos luteranos. Na página 172, como trabalhar com os irmãos metodistas. 193, como trabalhar com os irmãos presbiterianos, né? E também, como ele falou, que Ellen White diz que os católicos também, aqueles que morreram observando no domingo, são salvos, tal. E eles também dizem, chamam os irmãos de católico, mas não é católico irmão em Cristo. Na página 137, eles ensinam como os adventistas devem se aproximar dos católicos para ser evangelizado. Eles chegam até a chamar também os mormons de irmãos, mas só que não é irmão em Cristo. É irmão que precisa ser evangelizado, precisa guardar o sábado, precisa vir para a sua seita para serem salvos através de Ellen White. Então é uma mentira de Leandro Quadro quando ele cita a palavra evangélicos são irmãos, tal. É tudo mentira. Vamos ver o que ele vai dizer. Então, o que Ellen White fala a respeito do sábado, importar em salvação eterna, está num contexto muito específico de rebeldia, de apostasia, ok? Então, considere essa declaração da página 23 com as páginas anteriores e considere. Ele agora vai argumentar, né? Ele vai fazer a defesa de Ellen White, né? Porque ele tem que defender Ellen White para sustentar as suas mentiras. Então ele cita, né, sobre lê os contextos. Ele não está nem preocupado em pegar os seus escritos de Ellen White, que ele errou. A pergunta foi feita na página 22, então ele disse que foi feita no 23, deve pegar o contexto, 22. Só que a pergunta está na página 22, quando Ellen White ela diz: santificar o sábado do Senhor importa em salvação eterna. Então ele tenta justificar que ela não está querendo dizer que santificar o sábado, guardar o sábado, importa para a salvação eterna, que os críticos não lêem o contexto, né? Então vamos ver se Ellen White ela está falando no seu contexto, que ele disse que ela está falando sobre rebeldia, né? De apostasia, daquele que abandonaram a fé, ou ela mesma está querendo insinuar, Ellen White, que o sábado judaico, né, é para a igreja de Cristo, né, para a igreja cristã de hoje, nos dias de hoje, né, ou ela está querendo trazer, né, as ordenanças que foram direcionadas para os judeus e também trazer para a igreja atual de Cristo. Vamos ver, vamos ler o contexto, já que ele falou que era a página 23, que ele não está nem preocupado em olhar a pergunta, olhar o escrito onde Ellen White escreveu. Vamos ler aqui o contexto, né, já que ele falou que os críticos não leem o contexto. Vamos ler aqui Testemunho Seleto, volume 3, na página 21. Vamos ver o contexto, se Ellen White mesmo ela está falando aqui num contexto de rebeldia ou de apostasia, ou ela quer ensinar mesmo o sábado para a salvação, né? Diz aqui: embora a preparação para o sábado deve prosseguir durante toda a semana, a sexta-feira é o dia por excelência da preparação por intermédio de Moisés. Disse o seu Deus a Israel. Aí aqui ela vai citar em Êxodo 16, 23 e Números 11, 8, né? Ela continua: nisto uma prova para Israel, queria Deus prová-lo se guardariam ou não o seu santo sábado, né? Aí ela continua: muitos precisam ser instruídos quanto ao modo de se apresentarem nas reuniões para o culto do sábado. Não deve comparecer à presença divina com roupas usadas no serviço durante a semana. Todos devem ter um traje especial para assistir ao culto de sábado. O Leandro Quadro, até agora não estou vendo aqui no contexto não, ela falando sobre rebeldia ou apostasia, mas estou vendo sim ela dando uma instrução de como preparar para o sábado. Ela continua: na sexta-feira deveria ficar
terminada a preparação para o sábado, tendo cuidado de pôr toda a roupa em ordem e deixar cozido o que houver para cozer. Veja, que for possível até cozinhar e deixar a roupa tudo preparado na sexta-feira. Ela continua: o sábado não deve ser empregado em consertar roupa, cozer o alimento e nem em divertimento ou qualquer outra ocupações mundana, antes de pôr do sol, pondo parte do trabalho secular e fazer desaparecer os jornais profanos. Até aqui agora lemos e não vimos ela falando nenhum no seu contexto aqui sobre o que ela quer dizer, tirando o quadro diz que ela disse, né, que os crítico não leu o contexto, que ela está falando aqui sobre estado de rebeldia, apostasia, daqueles que abandonaram a fé e tal. Então eu não vi. Vamos ver agora, após o contexto, na página 23, né, que ele até não pega o livro e diz que a pergunta foi feita na página 22, onde Ellen White diz, na página 22, santificar o sábado do Senhor importa em salvação eterna, né? Vamos ver na página 23 o que está escrito lá. Vamos ler agora após o contexto. Testemunho Seleto, volume 3, página 23. Não deveis perder a preciosa hora do sábado, levantando vós tarde no sábado. A família deve levantar cedo. Despertando tarde, é fácil atrapalhar-se com a refeição matinal e a preparação para a escola sabatina. Até agora eu não vejo nenhuma, né, no seu contexto aqui, uma repressão sobre rebeldia ou apostasia, né? Ela continua: não devemos no sábado aumentar a quantidade de alimento ou preparar maior variedade do que outros dias. Ao contrário, a refeição do sábado deve ser mais simples. E ela continua: embora deve a gente abster-se de cozinhar o sábado, não é necessário ingerir a comida fria em dias frios. Convém aquecê-lo, o alimento preparado no dia anterior. As refeições postas que simples deve ser apetitosa e atraente. Até agora não vejo nenhum. Vamos ver, vamos ler agora após o contexto aqui para ver se os críticos não estão lendo os escritos direito, para estar, né, não entendendo o que ela quis dizer. Ela continua: a escola sabatina é o culto de pregação, ocupa apenas uma parte do sábado. O tempo restante poderá ser passado em casa e ser o mais precioso e sagrado que o sábado proporciona. Boa parte desse tempo deverão os pais passar com os filhos. Pronto. Lemos aqui o texto, né, o contexto e pós o contexto. Não vi aqui Ellen White está fazendo aqui a afirmação sobre a rebeldia nesse seu contexto, que ela quis dizer santificar o sábado importa a salvação, né? E nem a de apostasia de que o Leandro Quadro disse, né? Ele nem está com o livro para ler. Vamos ver agora o que é que ele vai dizer agora. Preste atenção. Contextualize a declaração de Ellen White para você não cair no risco que os críticos fazem, né? No erro que eles cometem. E muitos irmãos sinceros acabam lendo estas obras, uma citação descontextualizada, e aí a mentira acaba se perpetuando, infelizmente. Então agora Leandro Quadro, né, sem argumento, né, para tentar distorcer o que Ellen White quer ensinar, né, o sábado a salvação importa, né? Então agora ele manda contextualizar, né, os escritos de Ellen White para não cair no risco que os críticos fazem. Preste atenção. Só que vimos o contexto e pós o contexto e não vimos Ellen White falar aqui sobre suas declarações, Leandro Quadro, que ela está falando. Que ela não quer realmente ensinar isso, guardar o sábado, santificar o sábado para a salvação, mas sim que ela está falando de rebeldia e apostasia, mas pelo contrário, né, no contexto aqui, né, que vimos, né, ela não está falando sobre isso, mas sim ela está dando instruções de como se preparar para o sábado, né? Agora preste atenção, que Leandro Quadros, ele não leu, ele nem sequer pegou o livro onde está escrito, onde foi feita a pergunta, na Testemunho Seleto, volume 3, na página 22, que foi feita para ele, né? Ele não leu o texto
todo, ele não pegou para ler o texto todo. Preste atenção o que é que diz Ellen G. White: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Aí ela continua: diz Deus, aos que me honrarem eu honrarei. E ela pega a passagem de 1 Samuel 2,30, que diz assim: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezarem serão desprezados. Então, o que ela quer dizer aqui no sentido clássico de sua afirmação, que o sábado importa para a salvação, né? E quem desprezar será desprezado por Deus. Então nisso ela leva toda a obra de Cristo, da redenção, da cruz do Calvário, para salvar a humanidade. Ela leva a lama como não serve. Ele sabe que os escritos de Ellen G. White diz que a obra de Cristo não foi completa na cruz, né? Então nisso ela fere a santidade das escrituras, a santidade de Deus revelada nas escrituras, que fere a doutrina bíblica, a doutrina adventista antibíblica, que fere as escrituras. Então é nisso que dá tentar defender uma mulher que distorce todo o evangelho, destrói toda a obra, tenta destruir toda a obra da redenção em Cristo. Santificar o sábado, Senhor, importa em salvação eterna. Infelizmente, com as suas doutrinas antibíblicas, eles têm levado milhões ao engano. Cuidado, os adventistas não consideram evangelhos como irmão, porque eles se consideram como a única igreja verdadeira, que a graça do Senhor vem habitar ricamente no seu povo, dando discernimento das escrituras, só as escrituras, e não uma mulher que vem distorcendo todo o evangelho de Deus e o seu grupo adventista. E agora eu tiro as minhas conclusões. Leandro Quadro: a sua resposta não me convenceu. A sua resposta não convence aquele que Deus o capacita e que o Espírito Santo de Deus o revela a sua verdade nas escrituras. Então a sua resposta não me convenceu. De tentar justificar Ellen G. White a dizer que ela disse e querer dizer o que ela não disse. Deus venha ter misericórdia dessa geração. Que a palavra de Deus venha habitar ricamente nesses corações que contradiz todas as escrituras.